Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos seguimento à matéria de Físico-Química A, do secundário, e iremos falar de erros e incertezas. Bom, então vamos começar, sem mais demoras, pelo seguinte. Vou aqui colocar erros barra incertezas. E então vou começar pelos erros. É muito importante estudarmos dois erros ao nível, nomeadamente, da medição de grandezas. Então, o primeiro erro que aqui é importante mencionar é o erro sistemático. Erros sistemáticos. Os erros sistemáticos afetam a exatidão. Afetam a exatidão. E cometem-se durante a medição de grandezas sempre para o mesmo sentido. Portanto, piorando sempre a situação, agravando sempre. A cada erro que se faz, a mais, há sempre um pior resultado que se espera obter. Portanto, os erros sistemáticos são muito complexos para entender. No entanto, para além destes erros, atenção, como é que se corrigem estes erros? Analisando a sua causa. Tomem atenção. Eu percebo onde é que estou a errar, deixo de errar e parto do princípio que está o problema resolvido. Tá bom? Portanto, é um erro que pode mais facilmente ser aqui corrigido. No entanto, é um erro também mais gravoso. Então, e o outro erro que existe? Acabam por ser os erros aleatórios. Ora, estes erros aleatórios, por mais que queiramos, nunca conseguimos corrigir na sua totalidade. Afetam a precisão e acabamos por cometê-los quase... Não é que os erros sistemáticos se cometam propositadamente, mas os aleatórios então é que não temos mesmo hipótese nenhuma. Mesmo conhecendo as causas, sabemos que vamos errar e então é preciso corrigir de modo a camuflar esse erro e não tanto a eliminá-lo, porque é difícil. Vejam então, os erros aleatórios cometem-se durante a medição de grandezas, também aqui, de grandezas, vírgula, podendo ser cometidos por excesso ou por defeito. Muita atenção quanto a isto, ok? Portanto, mesmo muita atenção. Aqui já pode haver uma variabilidade, ou por excesso ou por defeito. Cuidado. Portanto, aqui o que eu vou verificar é que, primeiro, como é que se corrigem estes erros? Devemos corrigi-los recorrendo a valores médios. Estamos a considerar o valor médio o valor mais provável. E então é o valor médio que vamos usar de todas essas medições. É óbvio que tem que haver várias medições, tem que haver várias repetições, está bom? Então, dentro de todo este exercício, temos aqui o erro absoluto, é um tipo de erros que se pode obter, representa-se por EI e não é mais do que a variação daquilo que medimos com aquilo que deveria ter sido medido de forma exata. Portanto, vejam, valor medido menos valor que me dão, o valor exato. Já o erro relativo, vou representar por ER, não é mais do que o quociente entre o erro absoluto e o valor exato. E depois o erro relativo médio. E o erro relativo médio não é mais do que o ER barra. Eu vou deixar pôr o R um bocadinho mais pequeno. É a média de todos os erros relativos. Portanto, o que eu faria era, depois de ter o erro relativo de cada um, fazia-lhe as médias. Está bom? Vamos então já, porque a matéria de erros está terminada. Reparem que tudo o que tem a ver com erro devemos minimizá-los e então eu, até na explicação dos erros, tentei ser rápido para que a palavra erro não fique na vossa cabeça. Eu tenho medo que vocês depois decidam errar nos exames, por exemplo. Isso era muito mau, tá bom? Não errem nos exames. Aprendam os erros, mas aprendam a corrigi-los e a detectá-los e não a aplicá-los, tá bom? Ora, vamos então a um exercício de aplicação sobre erros. Considerem que era preciso medir 20 gramas. O valor exato
o valor exato numa medição eram 20 gramas. E foram feitas várias medições. Eu vou já colocar aqui valor medido, VI, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Vamos então aqui começar a construir já uma tabela. Ora, vejam que o valor medido na primeira foi, isto é dado, foi 20,03. Na segunda foi 19,98. Na terceira, 19,96. Na quarta, 20,01 e na quinta, 19,99. Pronto. E então é-me pedido o erro relativo médio na seguinte série de medições. E então eu vou já calcular o erro absoluto. Tenho dados para isso. Portanto, vejam, o erro absoluto terá de ser a variação em módulo. Portanto, eu sei que variei 0,03, aqui variei 0,02, aqui 0,04, 0,01, 0,01. Sempre em módulo, por favor, não se enganem. Agora vamos ao erro relativo. E o erro relativo não é mais do que pegar em cada erro destes e dividir pelo valor exato, pelo valor que deveria ter sido feito na exatidão. Portanto, vejam, eu vou só fazer a fórmula para o primeiro, 0,03 a dividir por 20. Pronto, agora convém usar aqui a calculadora, se bem que a dividir por 2 dava 0,015, isso terá que ser 0,0015. Vamos ver. 0,03 a dividir por 20 dá 0,0015. Eu é que vou evitar fazer estas contas para não errar, está bem? Tenho medo e depois se erro é um bocadinho mais complicado. 0,02 a dividir por 20 dá 0,001. 0,04 é o dobro, dá 0,002. Aqui é metade deste, portanto 0,0005 e aqui igual, 0,005. Agora que tenho o erro relativo de cada um, o que é que eu posso fazer? Posso proceder à sua média. Tão simples quanto isto. E tenho o exercício terminado. Portanto, vamos aqui ver. Erro relativo médio. Ora, como é que eu vou fazer? Tão simples quanto isto. 0,0015 mais 0,001 mais 0,002 mais 0,0005 mais 0,0005. Tudo a dividir pelo número de vezes que somei, que foram 5, e ver quanto é que isto dá. Bom, 0,0015 mais 0.001 mais 0.002 mais 0.0005 mais 0.0005. E o resultado terei que dividir por 5, dá 0,0011. 0,0011, ou então, se preferirem apresentar em percentagem, 0,11%. Ok? E temos aqui o erro relativo médio das 5 medições, que foi de 0,0011, ou então de 0,11%. Quando temos assim questões de erros, podemos sempre apresentar em percentagem, mas não é necessário, tá bom? Portanto, fica aqui o exemplo de como obter o erro relativo médio de uma série de medições, ok? Espero que tenha sido entendido. Vamos então agora avançar para a incerteza, numa nova página. Na incerteza teremos que fazer algo semelhante. A verdade é que vão ver que depois de entender os erros vai ser muito mais fácil perceberem. Vou só aqui dar-vos a teoria da incerteza, que torna-se muito importante. A incerteza não é mais do que o desvio que o valor pode tomar devido ao material usado. Às vezes nós temos um aparelho que diz: cuidado que ao resultado deve somar ou subtrair 0,01. Isto significa que eu posso ter uma variação de 0,01 ou para cima ou para baixo. E eu já sei que ao meu valor medido eu vou ter que somar ou subtrair 0,01. A questão é que nem sempre os valores são dados. Então o que é que eu vou fazer? Vou ter que estimar. Então deixem-me só começar pelo início. Incerteza. Talvez depois de definir incerteza acaba por se tornar mais fácil. Tá bom? E então depois vou às diferentes maneiras de estimar. Ora, incerteza é o erro máximo que se pode cometer. Ao efetuar uma leitura. Portanto, num aparelho, ao efetuar uma leitura num aparelho ou num recipiente. Se for o aparelho analógico, pode comparar-se com o recipiente, já vão perceber porquê. Ora, se o aparelho não dá, temos que estimar. Como é que se estima a incerteza? A certeza pode estimar-se em aparelhos analógicos
aparelhos analógicos ou em aparelhos digitais. E então, o que nós podemos aqui distinguir é da seguinte forma. Vamos então com calma. Ora, nos aparelhos analógicos eu tenho que ter a noção, por exemplo, que eu tenho aquelas balanças. Não sei se estão recordados. Etc, etc. Tenho, por exemplo, aqui este ponteiro a apontar para o 3. Será que o valor é mesmo 3? Não sei. Pois, a natureza, neste exemplo, é 1. Porque é o tamanho da partição mais pequena. Então a nossa incerteza será igual a o valor da natureza a dividir por 2. Nós vamos pegar na partição mais pequena, dividimos por 2 e temos a nossa incerteza, que aqui será 0,5. Então imaginem que isto era uma balança. O meu valor medido tem que ser somado ou subtraído de 0,5 gramas, porque não há certeza absoluta no que se fez, e então temos que temos que considerar essa incerteza, tá bom? Portanto, analogicamente é assim. Imaginem que tinham um recipiente também com determinada escala de valores. Era assim que faziam. Iam avaliar a menor partição, chamada natureza, dividiam por 2 e somavam ou subtraíam por esse valor. Tão simples quanto isto. Se o aparelho for digital, imaginem que ele mede até à milésima das gramas. Ora, aqui, o meu valor medido tem que ser somado ou subtraído pelo menor valor que existe nesta medição, que é o 0,001. Ou seja, pegam neste valor, no valor todo que ele pode ler, metem tudo zeros, excepto o último onde metem 1. E então têm assim o valor relativo à sua incerteza, em que têm que somar ou subtrair esse valor, está bem? Portanto, até os aparelhos digitais têm incerteza. Muita atenção quanto a isto. Certo? Vejam, é que eu agora posso dar-vos aqui a definição de incerteza absoluta. Incerteza absoluta não é mais do que o máximo entre duas definições, entre dois critérios. Vejam, imaginem que me dão a incerteza, mas que ao mesmo tempo eu estimo-a. Qual deles? Será que o valor é o mesmo? Poderá não ser. Então eu vou considerar como incerteza absoluta o maior dos dois valores disponíveis. Portanto, o máximo entre a incerteza dada com a incerteza estimada. Reparem, estimada. Vejam, eu tenho a necessidade de calcular uma incerteza absoluta. Vou ver a incerteza dada, vou estimar a incerteza, o maior desses é a minha incerteza. Por salvaguarda, pelo princípio da prevenção, tá bom? Então, e visto que já estamos nesta fase, vamos só definir agora o que é incerteza absoluta, desvio absoluto de desvio relativo médio. Vamos então aqui considerar desvio absoluto. O que é o desvio absoluto? Primeiro pode ser considerado o DI, e não é mais do que o módulo do valor medido por nós, pelo valor médio já previamente calculado. Muita atenção quanto a isto, tá bom? Portanto, muita atenção mesmo. Agora, o desvio relativo, o que é? Desvio relativo. Bom, o desvio relativo vou representar por DR e não será mais do que o desvio absoluto a dividir pelo valor médio. Quanto ao desvio relativo médio, o desvio relativo médio não será mais do que o DR barra, onde resultará da média de todos os desvios. Está bom? Portanto, eu creio que se entendeu esta explicação. Eu penso que sim. E agora iria só passar também a um exemplo, a um exercício de aplicação, para que vocês pudessem ter a noção daquilo que está aqui a ser feito, tá bom? Vamos aqui dar este exemplo. Determina a incerteza absoluta na seguinte série de medições num voltímetro. E dizem-me que as divisões do voltímetro são de 0,02 volts. Muita atenção quanto a isto. Vamos aqui considerar então que cada divisão é 0,02 volts. Ora, o que eu vou aqui perceber é o seguinte. Eu tenho eu posso já estimá-la face ao aparelho, não é? Reparem, se as minhas divisões são 0,02 volts, então eu vou ter que considerar
como incerteza 0,02 a dividir por 2, que dá 0,01, ou seja, nem vou fazer assim, vou fazer que dá mais ou menos 0,01 volts de incerteza. Só que esta é a incerteza que acaba por ser analisada no aparelho, tá bom? Estimada por mim, mas analisada. Agora, eu, com base nos meus dados, vou eu próprio calcular a minha incerteza. Então vejam. Os valores são os seguintes. 2,53, eu vou aqui colocar valor da medição VI. E vou ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Eu aconselho sempre fazerem 5 em laboratório, porque devem ser sempre as 5. É mais seguro. Mais do que isso também perdem tempo e gastam material, mas menos torna-se pouco fiável, tá bom? Portanto, reparem que eu vou ter 2,53. Reparem que há aqui um desvio de mais ou menos 0,01, que eu já devia estar a considerar, mas tudo bem. 2,53. Aqui tenho 2,48. Aqui tenho 2,46. Aqui vou ter 2,51 e por fim vou ter 2,49. Tá bom? Vamos fazer a média, assim é que é, dos valores, o V médio. E então, a média dos valores será, vamos aqui ver, é uma questão de fazer contas, 2,53 mais 2,48 mais 2,46 mais 2,51 mais 2,49, tudo sobre 5. E então quanto é que isto dará? Deixa-me aqui fazer a conta, por favor. 2,53 mais 2,48 mais 2,46 mais 2,51 mais 2,49. Tudo a dividir por 5. Dá 2,49. 2,49. Eu vou precisamente colocar 2,494. Já vão perceber depois o porquê. Porque é este o valor exato que dá. Ok? Vamos então agora fazer uma estimação do desvio. É que agora convém ter em consideração o desvio, que será o meu desvio UDI, o meu desvio absoluto. Ora, depois terei também o desvio. Pedem-me aqui, o que pedia no exercício era a incerteza absoluta. Eu vou calcular o desvio relativo médio primeiro, como está evidente, e depois vamos avançar. Então vejam o desvio. Deixem-me só separar aqui, desta forma, esta tabela. Ora, isto continuaria aqui. Tivemos que fazer ali o valor médio, portanto, por isso tivemos que considerar uma só linha. Vejam então, o desvio absoluto face à média, quanto é que será? Vamos aqui ver. 2,53 menos 2,494. 0,036. Já neste caso será 0,014, 0,034, 0,0. Ora, se para 53 era 36, para 51 tem que ser 16. E agora para o 49, 0,004. Este acaba por ser o desvio absoluto. Então e agora o desvio relativo? O desvio relativo eu vou calcular para cada primeiro. Portanto, reparem que é pegar neste valor e dividir pela média. 0,036 a dividir por 2,494. 0,014435. 0,014 a dividir por 2,494, que dá 0,005613. 0,034 a dividir por 2,494 dá 0,013633. 0,016 a dividir por 2,494 dá 0,06415. E por fim 0,004 a dividir por 2,494 dá 0,01604. Rapidamente terei que ir para uma nova página para poder agora calcular o desvio relativo médio, mas já sabem que é a soma destes todos a dividir por 5. À semelhança do que eu fiz. Como os números são muito grandes, eu não vou estar agora a fazer a conta, desculpem, vou apresentar já o resultado final, desvio relativo médio. Então reparem, eu vou ainda
à página anterior e vou fazer 0.014435 mais 0.005613 mais 0.013633 mais 0.006415 mais 0.001604. Ora, a isto, eu agora faço a conta, depois divido por 5 e o meu resultado será, deixem-me aqui ver, está aqui, ora, tenho 0,00834. E este acaba por ser o meu desvio relativo médio, tá bom? Eu não posso ser muito rigoroso neste resultado, mas a verdade é este o valor que eu devo apresentar como desvio relativo médio. Portanto, é isto que eu vou esperar. Tá bom? Agora, a questão é, eu calculei o desvio relativo médio para vocês saberem como fazer. Por isso, a partir daqui, podiam apresentar, em percentagem não se apresenta, mas podiam apresentar assim. Agora, o que me era pedido no exercício era para chegar à incerteza absoluta na seguinte série de medições. E eu, para chegar à incerteza absoluta, tenho simplesmente que fazer o seguinte. Perceberam o que eu fiz? Eu cheguei ao desvio relativo médio. Portanto, era isto que eu queria para vocês verem, já que vos expliquei isto. Agora, quando pedem incerteza absoluta, eu, das duas uma, ou faço com base nas divisões, já tinha chegado à conclusão que a incerteza seria 0,01, ou então, dado o desvio absoluto, que é este o valor que eu aqui obtive, eu analiso qual é que é o maior dos desvios absolutos que eu aqui tenho. Não é este? Então eu não vos disse há pouco, que até escrevi na página anterior, que a minha incerteza absoluta acabava por ser a diferença não, mas o maior valor entre aquilo que é dado pelo aparelho ou aquilo que é medido por mim. Eu posso considerar este como dado pelo aparelho. Não foi dado pelo aparelho em si, mas pela técnica que eu sei de determinação, eu cheguei ao 0,01 volts. A conclusão é que o meu desvio máximo destes todos é 0,036. Então, reparem, e agora sim vou à nova página, e se eu me limitasse a confiar no aparelho, eu ia medir um valor e diria, olha, o valor que eu medi está mais ou menos 0,01 volts. Pois é, a verdade é que eu obtive, graças a este conjunto de contas, 0,034 volts. Isto V é de volt, é a unidade. Portanto, o que eu vou concluir é qual destes é o maior, não é este? Então, este é o meu resultado, incluindo a incerteza. E incerteza, neste caso, pode ser considerada a incerteza absoluta, tá bom? E não relativa. Porque a relativa é sempre relativamente ao valor médio. Relativamente ao valor médio eu tenho uma incerteza 0,00834. Mas a incerteza absoluta, a incerteza em cada valor é de 0,034. Portanto, se eu medir 4, eu posso esperar que ele seja de 4,034 ou de 3,966. Portanto, eu posso ter sempre esta variação de resultados pelo que eu devo apresentar assim. Portanto, tenham muita atenção quanto a este tipo de exercícios. São exercícios fáceis, com um conjunto de técnicas fácil, mas que, se não for bem entendido, pode gerar alguma confusão, está bem? Portanto, vamos recapitular. Os erros podem ser sistemáticos ou aleatórios. Os erros sistemáticos têm de ser conhecida a sua causa para poderem ser corrigidos. Quanto aos erros aleatórios, toca a calcular um valor médio e trabalhar com o valor médio para minimizar o erro. Ainda assim ele existe e tem que ser calculado. E calculámos-los. Depois, quanto à incerteza, temos a incerteza que pode ser já dada no aparelho, temos a incerteza que pode ser estimada pelo aparelho. Vejam, se for analógico, metade da divisão mais baixa, mais pequena, é a incerteza. Se for num digital, é o primeiro valor de todo o seu número. Portanto, se ele for às milésimas, é uma milésima. Está bem? Ou então podemos calcular a incerteza com base na análise no maior dos desvios absolutos. E a minha incerteza pode também ser considerada como o máximo desvio absoluto. E então eu aqui dei o exemplo, posso já fechar esta, dei o exemplo de como a incerteza ou era 0,01
com base na técnica de pegar na natureza e dividir por 2, ou era o máximo valor de desvio absoluto, e o máximo de desvio absoluto era 0,036. Como é que eu desempato? Escolho o maior pelo princípio da prevenção e da precaução. Tá bom? Portanto, foi simples. Isto são os erros, isto são as incertezas, e é assim que devemos trabalhar em laboratório, com todos estes cuidados, fora outros, que são os cuidados de segurança. E enquanto que estes cuidados têm de ser levados em consideração, sob pena de estarmos a trabalhar de forma errada e tudo o que estarmos a fazer não ser válido, mas os erros de segurança, desculpem, os cuidados a nível da segurança são mais importantes ainda. Porque podemos morrer num laboratório. Se começarmos a cheirar diretamente cada frasco sem saber o que é, se começarmos a misturar reagentes sem os conhecer, aí poderá gerar alguns problemas, nomeadamente incêndios em laboratório, que são das piores coisas que podem ser vividas, acreditem. Porque incêndios em laboratório não são extintos de qualquer forma. Primeiro temos que analisar que tipo de reagente está a arder, para depois saber como o apagar. É muito importante, tá bom? Portanto, tenham muito cuidado. Aqui eu falo de alguns cuidados a ter em laboratório, mas não dos mais importantes, claro está. No entanto, se tiverem a cargo um financiamento da União Europeia de milhões de euros e tenham que desenvolver um trabalho, vocês não podem errar nisto. Há muita responsabilidade, está bem? Há sempre a tendência a dizer, mas há sempre alguém que faz as contas. Pois já, mas mesmo esse alguém que faz as contas tem que ser de confiança. Eu não depositaria milhões de euros meus, à minha responsabilidade, numa pessoa de quem eu não tivesse plena confiança. E eu só teria plena confiança se ela dominasse esses conceitos. Mas, se fosse eu a dominá-los, melhor ainda. Porque não há ninguém que confie mais do que em mim próprio. Tá bom? E vocês devem também reger-se por isso. Portanto, eu penso que esta questão foi aqui devidamente explicada. Eu acho que não restam dúvidas. Se restarem dúvidas, por favor, comuniquem. Tá bom? Para esclarecermos, porque isto é matéria de 2 anos. Não podemos deixar acumular. Certo? Portanto, espero que tenham gostado, espero ter ajudado. Não se esqueçam de classificar o vídeo para ver se ficou, se a ideia foi bem transmitida ou não. E, acima de tudo, se quiserem entrar em contato comigo, sabem como fazê-lo, ok? Um forte abraço químico a todos. Adeus!